Em cada esquina de Portugal, o dono da fazenda entregou sua filha obesa ao escravo. Ninguém imaginou o que ele faria com ela. A fazenda São José dos Laureles erguia-se como uma fortaleza de pedra e cal nas terras quentes de Vera Cruz, cercada por canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava sob o sol implacável do trópico. Era o ano de 1738 e Dom Rodrigo de Mendonça e Salazar reinava sobre aquelas terras com mãos de ferro. Um homem corpulento de 53 anos, cujo rosto curtido pelo sol refletia a dureza de quem havia construído sua fortuna sobre o suor alheio. A fazenda prosperava graças ao trabalho de mais de 80 escravos africanos, que moíam a cana, ferviam o caldo e produziam o açúcar, que enchia os cofres do fazendeiro. Homens e mulheres trancados todas as noites. No real, aquele conjunto de choupanas cercadas onde transcorria toda a sua existência. Entre esses muros da casa principal vivia também a vergonha secreta de Dom Rodrigo. Sua filha Beatriz, uma jovem de 23 anos, cujo corpo havia crescido desmensuradamente desde a infância, alcançando um peso que a sociedade colonial considerava monstruoso. Beatriz havia sido confinada aos quartos traseiros da mansão, desde que completou 15 anos, quando seu pai compreendeu que nenhum espanhol de linhagem aceitaria desposá-la e que sua presença nas reuniões sociais de Xalapa ou Vera Cruz só provocava murmúrios e olhares de lástima. A moça passava seus dias em um quarto amplo, mas sufocante, atendida apenas por duas escravas mulatas que lhe levavam bandejas intermináveis de comida, porque Dom Rodrigo havia decidido que se sua filha não podia ser formosa segundo os cânones da época, ao menos não passaria fome. No engenho da fazenda trabalhava Tomás, um escravo de 31 anos, nascido ali mesmo, filho de um africano da costa da Guiné e de uma mulata crioula. Era um homem alto, de compleição forte, forjada por anos carregando sacos de açúcar e alimentando o fogo das caldeiras, com uma inteligência silenciosa que havia aprendido a ocultar sobre uma máscara de obediência. Tomás sabia ler e escrever, habilidades proibidas que lhe haviam sido ensinadas em segredo pelo antigo capelão da fazenda, antes de morrer. Um jesuíta compassivo que acreditava que todos os homens tinham alma, independente da cor da pele. Essa educação clandestina o havia tornado alguém diferente entre os escravos. Um homem que sonhava com a liberdade, mas que conhecia bem demais o preço da rebeldia daquelas terras onde os fugitivos eram perseguidos sem piedade. Uma tarde de julho, quando o calor convertia o ar em uma massa densa e pegajosa, Dom Rodrigo mandou chamar Tomás à casa principal. O escravo subiu as escadas de pedra com o coração acelerado, porque ser convocado ao interior da mansão raramente trazia algo bom. No escritório repleto de móveis de mogno e mapas de terras, o fazendeiro o observou com aqueles olhos calculistas que avaliavam os homens como se fosse gado ou ferramentas. Tomás disse com voz áspera: "Tomei uma decisão que mudará a sua vida e a de minha filha Beatriz. Você será o marido dela.
As palavras caíram sobre o escravo como um balde de água gelada, porque naquela sociedade, onde os casamentos entre escravos e indígenas já causavam escândalo, a ideia de casar um escravo negro com a filha de um fazendeiro espanhol era algo inaudito. Uma transgressão que desafiava todos os códigos sociais da Nova Espanha. Dom Rodrigo explicou seu plano com a frieza de quem resolve um problema logístico. Beatriz precisava de um marido, alguém que cuidasse dela e lhe fizesse companhia, mas que nenhum espanhol a aceitaria. Tomás era inteligente, forte e, acima de tudo, não estava em posição de recusar. O matrimônio seria celebrado na capela da fazenda em uma cerimônia privada sem convidados. E, em troca, Tomás receberia sua liberdade e uma pequena parcela de terra quando Dom Rodrigo morresse, desde que cumprisse seus deveres maritais e mantivesse Beatriz feliz. Se você a maltratar ou tentar fugir, advertiu o fazendeiro com um sorriso que não chegava aos olhos. Farei com que seja açoitado até que a pele caia do seu corpo e depois o venderei para as minas de Zacatecas, onde você morrerá em 6 meses. Tomás assentiu em silêncio porque sabia que não tinha opção, que era apenas outra forma de escravidão, disfarçada de casamento. Mas também porque uma centelha de esperança se acendeu em seu peito. A liberdade, embora distante e condicionada, era mais do que a maioria dos escravos podia sonhar. O casamento celebrou-se uma semana depois, ao amanhecer, quando a névoa ainda cobria os canaviais e os escravos mal começavam sua jornada. O padre Ignácio, o novo capelão que substituíra o jesuíta, oficiou a cerimônia com evidente desconforto, gaguejando as palavras latinas do sacramento. Enquanto Dom Rodrigo observava do primeiro banco da capela, Beatriz apareceu vestida com um traje branco que pertencera à sua falecida mãe. A tela tensa sobre seu corpo volumoso, o rosto oculto atrás de um véu que não podia esconder as lágrimas que corriam por suas bochechas. Tomás a olhou pela primeira vez com verdadeira atenção e viu não a filha do fazendeiro, mas outra prisioneira, alguém tão presa quanto ele nas decisões cruéis de outros. Quando o padre ordenou que dessem as mãos, Tomás sentiu os dedos frios e trêmulos de Beatriz, e algo em seu interior amoleceu, uma compaixão que não esperava sentir. A vida matrimonial começou no mesmo quarto traseiro onde Beatriz passara os últimos 8 anos de sua vida. Dom Rodrigo ordenara que colocassem um catre adicional, mas na primeira noite Tomás sentou-se no chão apoiado contra a parede, observando sua nova esposa que chorava em silêncio sobre a cama. "Não vou tocar em você", disse finalmente, quebrando o silêncio agoniante. "Não dessa maneira, não se você não quiser." Beatriz levantou a vista surpresa, pois assumira que seu pai lhe entregara o escravo para que a usasse como as escravas eram usadas nos reais, sem consideração nem ternura.